começando mais um Finance Talks, o melhor podcast das galáxias, porque aqui você vai encontrar de tudo que pode operar nesse universo. Nossos convidados são gestores macros sensacionais, com grande experiência em tesourarias. Eu estou falando de Vitor Péricles, o relator, e Edson Mineiro, lá da Latino-Americana de Investimentos e Capital, a Lake. Eles nos deram uma verdadeira aula de como foi a atuação do Banco Central durante a pandemia e como deve ser daqui para frente. Claro, fizeram suas devidas ponderações. E o papo não ficou só aí não, se estendeu. Foram 3 horas e meia de conversa que a gente vai dividir em 2 episódios. Neste primeiro, a gente vai tratar de macro nos Estados Unidos e a atuação do Banco Central aqui no Brasil. E no segundo, a gente vai passar por commodities, China, África e a grande novidade que é o novo fundo de ações da Lake. Depois você confere na semana que vem, aguarde. Mas voltando a esse episódio que está simplesmente incrível, roda a vinheta. I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no janeiro 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit breaker, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. É dia de Copom, S&P 500 fazendo máxima atrás de máxima. E a gente vai falar disso tudo aqui hoje com nossos convidados. E eu já queria cumprimentá-los. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Arthur, Pedro. Boa noite, Irene. Tudo bem? E aí, Edson, como é que estão as coisas? Um mês sofrido. Primeiro, boa noite, Arthur, Irene e Pedro. Obrigado pelo convite. A gente já é amigo de vocês, assim, nós somos amigos e tal, mas pô, um convite para bater papo com vocês para a gente é um prazer e uma honra muito grande. E como nós estamos esse mês, cara, sofrido, um mêsinho, ainda bem que amanhã ele acaba. Né? Foi um mês turbulento aqui, mas está tudo sob controle, graças a Deus, mas complexo, né? Onde os fatos e sinais estão voltaram a pesar menos do que expectativas ou vontades, né, e desejos. Então, vamos ver para onde isso vai nos levar. Bom, a Irene você já conhece, nossa co-presidente aqui do Finance, mas o Pedro é a primeira vez que ele está aparecendo aqui no podcast. Pedro, você quer se apresentar? Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, sou Head de Equities do UFMG Finance Club. E vamos para esse papo aí, Arthur. Beleza, então eu já tenho de cara uma pergunta para os nossos entrevistados aqui. A pergunta é a seguinte: a gente tem a gente tem os 100 melhores primeiros dias de governo para a Bolsa Americana. O S&P está fazendo máxima histórica todo dia, praticamente. Como é que vocês aí na Like estão enxergando os Estados Unidos agora, a economia americana nesse momento? Cara, se eu disser que eu não esperava nada diferente, eu vou estar sendo um pouco arrogante. Mas, em linha com essa sua pergunta, eu queria um pouco mais para trás no tempo, tá? Quando começou a corrida presidencial americana, havia muito aquela discussão e o mercado estressava muito, não é? Com a ideia de um candidato democrata vencendo a eleição. Existia uma preocupação muito grande com a parte fiscal, sobretudo com a parte fiscal, né? Um candidato mais orientado à esquerda dentro desse espectro de análise democrata e republicano, que não é bem como o brasileiro entende a coisa, aliás, entende erroneamente essa dimensão esquerda e direita americana, né? Mas havia essa expectativa um tanto quanto negativa, né, por parte do mercado, de que um presidente democrata fosse ser muito leniente com irresponsabilidade fiscal e que isso pudesse trazer riscos significativos para a economia americana, né? E a gente questionava isso.
A gente comentou algumas vezes, eu e o Edson, em outros podcasts, outras lives, que havia, pelo menos no meu entendimento, no nosso entendimento ali na lei, que havia um exagero quanto a isso, até porque o histórico republicano do Donald Trump era justamente a corroboração de uma leniência com irresponsabilidade fiscal, né? Você pega o que aconteceu durante o governo Trump, em termos de endividamento, em termos de déficit, já estava ali, né? Se é que existe uma irresponsabilidade fiscal, ela já existia. Então, por que esperar de uma maneira tão negativa, né, um candidato democrata a esse respeito? Eu imaginava que isso não era verdade e que, na verdade, um candidato democrata eleito seria tão responsável quanto um republicano. O que a gente tem de sinais até agora é de que isso é uma verdade. Todos esses auxílios, claro, tem um pouco mais de discussão de auxílio que já veio desde que o Biden foi eleito, mas que provavelmente existiria com Trump também, não dá para imaginar nada diferente disso, né? E isso tem surtido resultado. Na verdade, o Biden, ele, na minha opinião, ele foi muito eficiente desde que ele foi eleito na demonstração de que ele tem preocupação com saúde americana do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico também, né? Então, eu acho que o mercado ele está reagindo de acordo. Isso prova que havia um exagero prévio na expectativa da eleição, está mais do que provado com o S&P batendo recordes aí, recorde atrás de recorde. Está tudo muito bem na economia americana, na sociedade americana, na minha opinião, o mercado reage de acordo. Andaram muito rápido com a vacinação, acho que foram exemplares nesse sentido, né? Enfim, a gente, sem querer parecer muito que a gente tem um complexo de vira-lata aqui no Brasil, mas, mais uma vez, os caras estão mostrando como eles são bons, entendeu? Eu não vou negar que exista qualidade política e econômica naquele governo, né? E os caras estão mostrando isso, que vacinação funciona, medidas restritivas funcionaram, vacinação funciona, eles já começaram a colher frutos. Você vê pelos indicadores macroeconômicos deles, de atividade principalmente, os caras já estão bombando na margem, literalmente bombando na margem. Existem outros indicadores que mostram uma certa, na minha opinião, tá? Não vou generalizar isso, não é talvez o entendimento do mercado, mas eu acho que já tem algumas coisas que mostram certas bolhas. Então, por exemplo, eu acho que talvez já haja uma bolha imobiliária nos Estados Unidos de novo, né? O mercado de equity sempre ali bem pressionado por essa quantidade de dinheiro barato que eles têm, né? Mas, enfim, os caras estão dando aula aí, literalmente, para o mundo ocidental, combateram desde que o Biden assumiu as coisas. Esses 100 dias para mim, na minha opinião, do governo deles, são exemplares. São um exemplo a ser seguido, na minha opinião. É a visão que eu tenho, tá? Vitor, e só para completar e quantificar também, quando você olha, por exemplo, as taxas de 10 anos americanas, acaba que você consegue perceber uma disputa de visões, né, porque tem uma volatilidade bem alta e a gente consegue ver que, por exemplo, tem uma parte do mercado que vê uma pressão inflacionária, a outra já não está vendo tanto dessa forma. Qual que seria a sua visão em relação a isso? A minha visão é que a Treasury em taxa está barata. Ela segue barata, ela está bem defasada em taxa em relação a outros ativos cíclicos. O que eu quero dizer com isso? O próprio mercado de equities, ele é um grande ativo cíclico e alguns papéis dentro dele são muito representativos de ciclicidade econômica, né? Como vocês mesmos elencaram aqui no começo da conversa, o mercado acionário americano andou muito rápido nessa recuperação pós-março, abril, maio do ano passado, né? Outros mercados não acompanharam, alguns demoraram um pouco mais para começar a acompanhar. Commodities, o mercado começou a comprar mais para o final do ano, e Treasury em taxa, entendendo taxa de Treasury como um ativo cíclico, ela está muito defasada. Quer dizer, a expectativa de recuperação econômica que foi embutida no mercado de equities e de commodities, tá? Seja do ponto de vista de atividade, seja do ponto de vista de expectativa de inflação,
ela ainda não é, na minha opinião, na nossa opinião, né, Edson? Ali acho que o Edson pensa da mesma forma, ela não está sendo bem refletida ainda no mercado de Treasury em taxa. Na minha opinião, há espaço para abrir muito mais taxa ainda. O mercado tem essa discussão preliminar ainda, na minha opinião, de pressões inflacionárias. Já começou a cair a ficha nesse sentido, né, do mercado, de que diante desse puta estímulo trilionário que foi dado em dólares na economia americana e que vaza para o resto do mundo, isso fatalmente vai se refletir em pressão inflacionária quando a atividade quando se recompor a atividade econômica americana e global. Então, eu acho que Treasury em taxa está ainda atrasado. Uma parte do atraso é por conta do próprio discurso do Federal Reserve. O Federal Reserve ele é uma instituição que ele tem muita credibilidade, no sentido de dar crédito a que ele esteja correto na maneira dele analisar as coisas, né? Ele pode estar errado, mas o mercado confere muito crédito a ele. E ele, através do discurso do Jay Powell, discurso dos outros dirigentes, ainda de que eles têm uma visão de que ainda é muito precoce discutir normalização de política monetária. Por conta disso, eles conseguem, através desse open mouth policy, que a gente chama, através do discurso, segurar o mercado de Treasury em taxa ainda deprimido, ainda que a inclinação dele já esteja mais elevada, né? Então, eu acho, na minha visão, que o mercado de Treasury em taxa ele ainda tem muito espaço para andar. Não significa pânico, eu não enxergo dessa forma. Eu acho benéfico que você tenha um mercado de Treasury abrindo taxa por conta de atividade econômica, significa que as coisas estão andando bem. Atividade, emprego, inflação está andando positivo. Você começa a normalizar a política monetária, você tem que trabalhar com taxas de juros mais altas, tá? Na minha opinião, eu espero para o mercado de Treasury, por mais que ele tenha segurado um pouco no curto prazo, um movimento de longo prazo bem mais amplo aí em taxa. Pegando na primeira pergunta, o Vitor já explanou bem, eu concordo 100% com ele, quer dizer, esse começo de governo foi muito bom. O mercado tinha ficado mal, quer dizer, nem mal acostumado com aquela outra pessoa que foi presidente lá durante esses últimos 4 anos, aquele infeliz, e chegou a ter algum receio de mudança, a esquerda americana, mas, francamente, gente, é uma série de uma idiotice, na minha opinião, danada, que se ouvia da esquerda americana, dessa coisa sobre os democratas. Eu acho uma besteira sem tamanho. Mas essa vacinação dele aí ajudou muito, os estímulos, claro, o novo pacote, agora vem esse outro pacote proposto aí de infraestrutura, educação, saúde e para crianças também, né, para a infância. Vamos ver quanto que sai disso aí e como que ele vai financiar, né? Até agora tudo bem, mas também numa inundação de liquidez, cara, não tem muito para onde ir. E, estranhamente, também, dentro disso aí, as empresas com dinheiro barato estão todo mundo ganhando dinheiro. Estão vendendo iPhone, essas coisas aí pelo mundo afora. Tudo bem. Agora, as assimetrias, vamos para a vida real, seguem grandes. Então, já pegando o primeiro ponto que o relator falou, do juro americano. A gente aqui veio posicionado nisso desde agosto, agora que a gente saiu de um bom pedaço da posição, não era muito grande, mas assim, em risco, para nosso tamanho era bom. E nós entendemos que tende a piorar. Né? Em termos de inflação, a gente não consegue entender muito, por mais que o Fed fale que não, um pouco, ontem ele falou isso, né? Um pouco acima dos 2%, tudo bem, mas se você olhar vários indicadores aí, alguns números, projetam pelo histórico, tem alguns números de algumas filiais do Fed ali, do próprio Fed de Dallas. Pegar alguns indicadores, eles vão te mostrar que são andam muito com o CPI. A história passada aí dos últimos 18 anos, pelo menos, que eu vi num gráfico, mostram que a coisa não é bem assim, né?
para onde o indicador está e onde que ele aponta que o CPI vem caminhar com ele. Outras notícias que a gente está vendo, uma parte é efeito de quebra de cadeia de suprimento, com efeito em preço final, está chegando, em alguns setores chega antes de outros, né? Também a diminuição da oferta de produtos por falta de componente em outros setores. A gente viu semana passada um reporte de uma empresa americana que faz a liquidação de frete de oceânico, de trem, avião e rodoviário. E eles têm um índice ali, que é um antecedente econômico também muito interessante, que a gente acompanha há algum tempo. E os caras estavam reportando, cara, a falta de caminhoneiro, né? E eu vi agora, esses dias atrás, um brasileiro que é gestor de um fundo lá nos Estados Unidos, o Otávio Costa. Ele colocou uma série, não sei se vocês seguem ele no Twitter, o Otávio Costa, fica a dica. Vocês viram que ele publicou dia 27, anteontem, né, dos preços de produtos finais, né, do índice de Dallas e tal. Depois vocês dão uma olhada ali no Twitter dele e pegam, porque ele fez uma thread longa, e ali também ele pega declarações de alguns setores da indústria, tanto do parte de indústria, pessoal de transporte também e do pessoal de madeira. Falando, pô, uns passando por preço, outros já passaram, e todos eles reclamando da falta de mão de obra. Quer dizer, tem muita gente que recebendo um cheque ali dessa mão de obra, não é? Mais ali da base da pirâmide. Então está faltando também mão de obra. Uma empresa reclamou que tinha 20 vagas e não conseguia suprir elas. O Vitor viu esses dias como o McDonald's estava pagando $50 para a pessoa ir fazer entrevista. E não tinha gente indo. Então está tendo um efeito perverso por enquanto durar essa questão do cheque, né? A gente acha que nessa mistura, assim, me alongando muito, a direção está dada aí de um aumento de inflação no curto e médio prazo. A gente discorda tanto dele, pelos números, até essa thread, eu recomendo que vocês vejam aí do Otávio Costa. Ela é assustadora, né? E traz a realidade dos fatos. Então, aquele papo do transitório, tanto lá quanto aqui, numa retomada de atividade, numa normalização de atividade, parece não vai casar, né? O caminho está aí. Então, das treasuries aí, a gente acha que deu uma acalmada, mas na falta de algum evento que derrube a atividade ou a expectativa de atividade, o yield, né, a taxa aí vai abrir. Então, a gente imagina assim, o próximo já foi no 1,70, que vá de novo e vá para os 2 e pouco. Já dando sequência nisso aí, então, né, a projeção do PIB para 2021 foi atualizada para 6,5% pelo FED. Ao mesmo tempo, aí a gente vê também toda essa discussão de pressões inflacionárias que vocês falaram e o produto abaixo do potencial. Esse pacote de quase 4 trilhões pretenso, né, que ainda não foi aprovado para infraestrutura, novos auxílios para trabalhadores, e, enfim, também é um ponto aí importante de enfatizar, porque em breve a gente vai ter aí as tensões no Congresso e no Senado americano para discutir esse pacote, e tem também a questão do dólar um pouco mais fraco. Então, eu queria puxar, porque assim, tudo que acontece nos Estados Unidos não fica só nos Estados Unidos, influencia o mundo inteiro. E os emergentes nessa situação toda? Falando da gente aqui, de Brasil, tem muita gente que fala que eu e o Vitor, a gente é pessimista, mas a gente faz sempre um exercício de olhar muito para os fatos, para os fundamentos e para os sinais. Quer dizer, o fato já que é concreto, os sinais, que é uma expectativa que você cria, ou de coisas que já tem, né, que já estão sinalizando e que fazem sentido com os fatos que já ocorreram. Eu não compactuo de muita expectativa positiva para o Brasil, pelo menos até janeiro 23, se Deus quiser.
Queria emendar mais um ponto nisso aí, que você estava falando do cheque, eu acabei lembrando, mas não coloquei na minha pergunta. Essa questão do auxílio emergencial aqui no Brasil, desses vários cheques que tiveram nos Estados Unidos e em alguns outros países também, foram alguns experimentos muito interessantes vistos por economistas para a redução de desigualdade e foram meio que não intencionais, né? Assim, você não faria um experimento dessa magnitude se não fosse a situação da pandemia, mas serviu para fazer vários novos estudos e ver situações diferentes. E, assim, aqui no Brasil, o auxílio emergencial de R$600 e R$1.200 para mães solteiras representou em muitas famílias um aumento na renda. Então, assim, queria também pegar um pouquinho da opinião de vocês do que vocês acham que isso pode representar para o formulador de políticas públicas, para a pessoa que está lá mexendo que vai, enfim, decidir o orçamento no fiscal, questão da pressão eleitoral também, que a gente vai ter muito em breve no ano que vem. Então, assim, isso é uma coisa que a gente viu em vários lugares do mundo, tanto fora quanto aqui, com diversos resultados, aqui um pouco acentuado por conta da pobreza mais elevada, mas, assim, que eu acho que transmite também, transita por vários aspectos, assim, né? A gente pode falar de desigualdade, pode falar de níveis mais elevados de endividamento, problemas no orçamento, problemas de financiamento aí da dívida e várias coisas. Então, assim, joguei um monte de coisa, mas queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Eu acho assim, eu vou ser breve. Dentro disso, tudo que você falou, que eu estava falando com o Vitor hoje na hora do almoço. Eu ainda tenho muito mais pergunta e dúvidas em relação aos efeitos da pandemia na economia, nos mercados e o que esperar disso daqui para frente, né? Com tudo que a gente está recebendo, eu acho que tem muitos dados ainda que umas coisas não batem com as outras. Às vezes você vai para a rua e depois vê, não, teve melhora no emprego, queda no desemprego aqui, por exemplo, né? E você viu tudo fechado, o país praticamente fechou, a gente não chegou até um lockdown de fato, mas muitos lugares que onde na primeira etapa da pandemia, ano passado, não chegaram a parar, pararam esse ano e começaram a parar já em janeiro, no interior do país, aí no interior de Minas é um exemplo, né? Várias cidades aí pararam esse ano e até por mais de um mês, né? E a gente aqui teve uma parada de novo. E lá fora também, a Europa que está engasgada, um negócio ali não está saindo, tá quase tão ruim quanto aqui. Até parece que o Pazuello ou o Bolsonaro andaram lá por Bruxelas, dando palpite na situação deles, tanta confusão que a galera ali do continente europeu se meteu com essa questão da vacinação, né? Foi de uma incompetência cristalina. Por outro lado, os Estados Unidos andou e tal. Mas somando de todos os lugares, o meu ponto é assim, que eu estava falando para o Vitor, ainda tenho mais dúvida, porque muita coisa parece que não casa com a outra. E aí, voltando no que eu estava falando, a única coisa que para mim está casando, está muito claro, é o efeito disso tudo no efeito de expectativa inflacionária global, que eu acho que vai. Não adianta vir conversa, não, mas aqui no Brasil, né? Não, é transitório, não, mas serviço, não, mas não sei o quê. Cara, vai. Agora, e lá, também tá de novo, depois deem uma olhada, todo mundo que ouviu o podcast, procura aí no Twitter o Otávio Costa, né? E olhem o que ele postou dia 27 agora de abril, uma thread. Agora falando, Irene, né, da pandemia, nesse negócio de políticas públicas e coisa ou outra, vou resumir para a gente explorar o relator, do que eu acho. Em termos globais, até nos Estados Unidos, e agora, primeiro do mundo, dívida PIB. Eu acho que, vamos dizer assim, grosso modo, roubando aquele termo que o Mohamed El-Erian disse na GFC, em 2008, 2009, logo depois, quando começaram a baixar os juros e entrar nos QEs e tal, que ele usou o termo lá do novo normal, né, o new normal e tal. O ano passado eu até comentei isso em alguma live, eu esperava duas coisas de new normal. A primeira, eu acho que 90%, 100% de dívida PIB, daqui para frente é o new normal. Tá? Eu acho tudo bem discutir a capacidade de um país de rolar a dívida a uma taxa mais ou menos fera, administrar aquilo e ter crédito por parte do credor de que ele consegue, mesmo aumentando aquilo, pagar.
Aí já é outro ponto. Então, você não pode sair devendo assim, né, e prometendo. Tem os efeitos e tal. Então, a galera aqui do Brasil, os fiscalistas e tal, não vão me jogar pedra. Eu entendo esse lado. Mas também não... É que aqui foi tudo, e continua sendo, foi tudo muito mal feito e continua sendo muito mal feito, muito mal administrado pelo senhor ministro, perdendo janelas de oportunidade até para rediscutir, por exemplo, o próprio teto de gastos, que é uma coisa que não... para inglês ver, porque na prática, de certa forma... Enquanto o governo ficar pedindo crédito suplementar, na minha cabeça, ao orçamento, é sinal de que, o teto teto de gastos foi uma promessa de ajuste fiscal em 5 anos. Chegou 5 anos depois, jogou para onde é que é, não sei quanto tempo. Então... Não, a gente podia, o ano passado, eu tenho uma teoria muito bizarra, que vou tomar pedrada, mas eu acho que esse senhor que está lá no Ministério, se tivesse um pouco mais de bom senso, no meio do ano passado, ele teria chamado aquela coisa, né? Falta de liderança é um problema. A pessoa tem o bom senso, o toque de liderança, tem gente que não tem, no caso ele lá, aquela turma toda, eles não têm, é fato, né? E muito menos bom senso. Mas, ao invés de ficar com uma discussão de uma coisa que ele não conseguiria colocar, podia ter chamado todo mundo no meio de PEC emergencial e tal, e a própria mercado, a economia, falar, gente, vamos repensar isso tudo, vamos fazer um novo teto. Nós estamos numa nova realidade, que não vai voltar a janeiro de 2020. O orçamento não vai voltar ali, a conta pública não vai voltar naquilo lá. A gente tem que viver a partir de agora e querer enquadrar isso tudo dentro daquilo ali, dentro da regra velha, também não dá. É o que a gente está enxergando agora. Assim, um ano depois, a gente continuou com o auxílio emergencial, provavelmente tenha que estender, não vai me assustar nada, não resolveu tanta coisa e fica nessa discussão. Tinha que ser mais realista. Então, ele termina, o teto original, acho que seria revisado, ou termina, alguma coisa, em 2026. Vamos estender, vamos arranjar, vamos enquadrar ele na realidade, e não a realidade a ele. Mas de uma forma madura também. Então, tudo bem, é uma coisa que eu acho que deveria ter sido. Hoje não tem, então não tem muita expectativa disso. Assim, do que eu ia dizer do novo normal, eu acho que 100%, 90% do PIB no mundo é o novo normal. E eu não espero que nenhum desses países que bombou a dívida aí por causa da pandemia venha a fazer ajuste fiscal ou a ter crescimento e aí conseguir segurar e tal, de maneira a baixar isso. Então, assim como eu também não espero que o Fed consiga baixar o balanço dele, porque senão ele vai criar uma confusão danada que ele vai ter que fazer outro e vai ficar repetindo, até o dia que o que ele fizer não vai adiantar nada e isso tudo vai explodir. Para mim é um fato, quer dizer, é dado, não sei quando, 1 ano, 2, 5, 10, 20, mas vai, é da natureza. Não tem bolha que não estoure, você não consegue desinflar. Tinha uma frase muito boa de alguém no Twitter já há muito tempo atrás, né, Vitão, que o cara dizia que você não desmonta um esquema Ponzi. Na verdade, ele falava do taper, né, do que você não consegue fazer isso num Ponzi, que é o que virou a balanço de Banco Central lá fora, essa coisa toda. E a outra também, que eu acho que tem um novo normal que a pandemia trouxe, que é a presença do Estado mais forte na própria economia e na impulsão da economia. Talvez eu não tenha visto, mas eu acho que pouca gente falou nisso. Então, aquelas teses do liberalismo lá no passado estão por água abaixo, porque não se vive sem o Estado. Estou falando só aqui, no mundo inteiro, tudo bem, é uma pandemia, mas eu acho que, aí você falou de política pública, de renda e tal, não sei o quê, mostrou-se que, por exemplo, é um fato, o mundo inteiro entendeu que a renda mínima é necessária. Está claro. Às vezes, de alguma forma, até para a própria economia. Eu estava falando mais cedo de dados de muita gente lá nos Estados Unidos, vários setores de empresa, está com falta de mão de obra da base da pirâmide, porque tem muita gente, é da natureza humana. O cara está ganhando 2 contos por mês, vai procurar um trabalho de 2 contos por mês para quê? Vai ficar em casa? Então, mas em algum momento,
Não é? O mundo percebeu isso aí, que aquela renda mínima, ou o nosso Bolsa Família, que é um fato no Brasil e não tem como discutir, dê o nome para o programa como for, funciona. E é necessário independente de país. Então, eu usava até o termo, ano passado eu falei, esse termo com o Vitão, eu entendi isso ano passado. O Estado social-democrata nórdico ali, o europeu, de alguma forma, que já teve no passado, em alguns lugares aí diferentes, veio para o mundo inteiro. Eu acho que os governos têm que pensar política pública agora a partir aí de renda mínima. Eu vou dar continuidade um pouco no que eu estou falando sobre o risco de levar pedrada, inclusive do meu sócio, que é o Edson. Mas, assim, eu queria derivar um pouco, tudo bem, ele fez uma análise factual da coisa, da qual a gente não pode discordar. Fato, é o que a gente está vendo, é o que foi feito, é o que vai acontecer, está muito bem colocado pelo Edson, não se discorda disso. Mas eu vou puxar um pouco mais pelo lado normativo da coisa, tá? Na minha maneira de ver a economia, e eu tenho um viés liberal e austríaco muito grande, o próprio sinal dado de que intervenções do Estado produzem distorções é o fato de que tem um McDonald's pagando para nego fazer entrevista. De que está faltando mão de obra em segmentos onde o produtor já identificou a demanda e ele precisa produzir. E essa distorção ela vai continuar existindo enquanto esse auxílio existir, porque se a pessoa tem esse estímulo, esse auxílio para ficar em casa, não vai procurar emprego. Eu não estou dizendo que é a regra, né? Mas existe um contingente de pessoas fazendo isso. Não discordo que em determinado momento, em função da pandemia, foi exigido dos governos tomar esse tipo de atitude, dar os auxílios, mas não esperem que isso promova expansão de PIB potencial. Nenhum problema de longo prazo está sendo resolvido aqui com esse tipo de política. E nisso, eu vou dar um pequeno exemplo. Mineiro falou do Bolsa Família. Bolsa Família, vocês devem se lembrar que toda eleição presidencial tem a discussão de quem criou o Bolsa Família, né? O petista adora dizer que quem criou foi o Lula, o PSDBista adora dizer que, na verdade, o Bolsa Família é uma junção de outros programas, onde é verdade, 3 outros programas já vinham do PSDB, do governo Fernando Henrique, né? Tinha Bolsa Escola, Bolsa sei lá o quê, alimentação e o caramba, não me lembro direito. Só que, por exemplo, ontem o Ricardo Amorim tuitou uma coisa que a gente também não tem como negar, né? Ele colocou assim: número de universidades no top 300. Estados Unidos, 58, UK, 35, China, 12, Índia, 6, Malásia, 5, Rússia, 5, Israel, 3, México, 2, Indonésia, 1, África do Sul, 1, Brasil, 0. Nós não temos Bolsa Família desde o ano passado. Nós temos Bolsa Família desde 1994, desde, sei lá, deixa eu ver aqui. Bolsa Família, não, na verdade, desde 2003, juntando os programas anteriores, né? Você tem programa, eu acho que, se eu não me engano, vinha do governo Fernando Henrique. Se não me engano. Pois é. Então, se Bolsa Família resolvesse esse problema de produto potencial, eu teria visto, ao longo desses anos, uma capacidade de crescimento de PIB maior e, no mínimo, um indicador como uma universidade brasileira que seja, entre essas 300 do mundo, sendo que o México tem 2. Então, há um problema doméstico para ser resolvido de longo prazo, que é a expansão de produto potencial. São discussões que deveriam estar ocorrendo para e passo a esse conjunto de auxílios que foram dados, né? Quer fazer um programa de renda mínima? Ótimo, faça ele de maneira universal. Pelo menos eu reduzo a quantidade de distorções setoriais através de auxílios localizados ou num determinado contingente e não para outro. Eu faço um programa universal, né? Agora, ao mesmo tempo, cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê de fato, uma renovação da Constituição? Cadê a revisão dos códigos? Cadê uma desburocratização, uma melhoria do ambiente de negócios, uma melhoria institucional? Não tem nada disso. Se não tem isso, não vai ter expansão de produto potencial. E aí eu posso aumentar o endividamento em função
de todos esses auxílios que eu estou dando, mas se eu não expando o produto potencial, eu vou ter problema de solvência de dívida depois. E aí é o que o Mineiro falou, quer dizer, eu tenho um novo normal de maior endividamento como percentual do PIB no mundo inteiro. O que não dá para esperar é que o mundo vai continuar dando crédito na mesma taxa. Então, de novo, eu volto para o ponto anterior, lá do começo da conversa. Se chegar num ponto onde o mercado entender que, beleza, você pode levar o teu endividamento para 200, 300 do PIB, mas eu quero outra taxa para te financiar. E aí a gente vai ver como é que a economia cresce com um patamar de taxa diferente lá na frente. Contextualizando aqui, né? Nesse momento a gente está com a taxa básica, a taxa Selic a 2,75, às vésperas de uma nova decisão. Segundo a ata do último Copom, eles sinalizaram já um aumento de mais 75 pontos base, e a gente está agora falando com duas pessoas que ano passado a gente conversou também e já estavam sinalizando para esse aumento, para essa necessidade que o Copom teria de, por agora, né, realizar um aumento e que a taxa estava muito baixa. Então, primeiro que vocês comentassem um pouquinho para depois a gente ir para os meandros da situação. Eu queria completar com a questão da taxa de 10 anos também, para ver a relação do prêmio que tem nela. A opinião sua. 10 anos nossos, você diz, Pedro? Sim. Tá. Foi boa, é oportuna a pergunta, até porque durante essa semana, como eu sou contribuidor do Focus, eu respondi o questionário de pré-Copom, que todas as instituições que participam como fornecedores de projeções para o Focus também respondem, né? E um dos pontos que eu acho, Irene, assim, para essa reunião, que já foi contratado um aumento de 75 na reunião passada, seria interessante, já tentando acelerar um pouco a discussão nesse sentido, eu acho que seria interessante a autoridade monetária, o comitê, né, especificamente, desistir da ideia dessa normalização parcial que ele colocou na reunião passada. Não tem mais nada dando subsídio a isso, na minha opinião. Eu até acho que eles perceberam talvez um erro nisso em algumas declarações do próprio presidente do Banco Central, mas seria desejável isso. Eu acho que muito pouca gente elabora quando fala de Copom, quando fala de política monetária nos últimos meses, no último ano, né? O quanto isso foi ruim em termos de condições financeiras, né? Em linha com o questionamento que o Pedro fez, que leva em conta a inclinação da curva da estrutura a termo de juros do país, né, da curva de DI, você não teve nenhum benefício o relaxamento de política monetária que foi praticado desde março de 2020 para cá. Na verdade, as condições elas pioraram tanto para o doador quanto para o tomador de recursos, né? Então, eu acho que o Banco Central ter uma postura um pouco mais rock no curto prazo, né, um pouco mais cautelosa com esse relaxamento monetário todo e desistir dessa ideia de que o ciclo ele é parcial e não total, né, seria benéfico também em termos de condição de política monetária nesse momento. Eu acho que ajudaria a promover um certo achatamento da curva de juros, facilitaria um pouco mais as colocações de dívida, não só do Tesouro, mas do setor privado também, e você trabalharia com parâmetros melhores de taxa de juros para o país, tá? Então, para começar essa discussão aí com o questionamento que você fez. Eu acho que todo mundo espera esse aumento de 75 agora em maio, mas eu acho que seria interessante essa mudança na comunicação, sim, tá? A gente fez um episódio de podcast com o pessoal da Novus Capital, até o economista lá, o Tomás, ele formou na UFMG, e assim, eles têm uma aposta um pouco diferente. Eles acham que o mercado agora exagerou nessa, que na verdade vai ter uma normalização. E aí minha pergunta é em que sentido? Dadas aquelas declarações que a gente já teve do Fed, né, assim, que ainda necessita
de uma política de estímulo e tudo mais, juros baixos, quanto vocês acham que essas declarações, que esse cenário influencia na tomada de decisão dos juros aqui no Brasil? Do Banco Central, na minha opinião, só na parte que é consensual de que, em tese, relaxamento de política monetária ajuda com a atividade econômica. Qual foi a tecla dele desde então? Desde que você teve o estouro da pandemia, a Selic já estava em 4,25 em março do ano passado e precisava ser relaxada, só que os caras praticaram um juro real realizado no ano passado de menos 2,5%. Ou haja estímulo, né? Mas qual que é o argumento por trás? É que eu preciso relaxar para ajudar com a atividade. Qual foi a contribuição marginal de política monetária e de política fiscal? Compara uma com a outra, né? O que de fato ajudou esse país? Vocês estão desde o começo da discussão falando que o auxílio fiscal foi importante, aquele cheque de R$600 ali. Será que esse cheque de R$600 não ajudou muito mais do que o relaxamento da Selic? Eu não tenho a menor dúvida. Menor dúvida. Né? Porque especialmente na ponta do crédito, na né? ponta do se fala. E você tem o formato da curva de DI te dizendo justamente isso. Né? Você tem um gap de 500 basis points, quase o dobro da Selic, no horizonte de 3 anos de taxa de juros, gente. Então, que benefício é esse de política monetária? Claro que não. O benefício foi fiscal. A contrapartida fiscal que esse país praticou é que foi benéfica para a atividade econômica. Né? Então, você dizer assim, tá bom, eu posso não ser tão rock a respeito de atividade econômica para esse país aqui ao longo desse ano de 2021, para justificar que eu não seja tão rock na política monetária. Ok, eu quero que você me diga, então, por que você está discutindo o auxílio fiscal? Por que você está gastando 40 bilhões de reais ao mesmo tempo? Se só a política monetária dá conta. É evidente que só ela não dá conta. Ela não foi benéfica nem para um lado nem para o outro. Né? A minha crítica, a crítica do Edson, a crítica de todos aqueles que participaram da JPC esse tempo todo, que inclusive vocês já conversaram também várias vezes, a Irene conduziu, é justamente essa. Qual foi o benefício marginal de ter um juro real negativo e de continuar mantendo esse juro real negativo do ponto de vista da atividade econômica? E, aliás, não casa um discurso com o outro, né? Porque você tem ministro da Economia, presidente do Banco Central e uma ala do Copom defendendo que a gente tem uma recuperação econômica em andamento que surpreendeu a todos. Né? Então, para que continuar trabalhando com juro real negativo nesses níveis que a gente está vendo, de inflação de 0,60%, 0,80% ao mês, e um CDI e uma Selic de 0,15%, 0,20%. Né? Não fecha. A argumentação não fecha na minha cabeça. Eu concordo com o Vitor, perguntando, então, começando pelo começo da curva de 10 anos, aí, que vocês perguntaram se ela está, o que eu acho, primeiro do Copom, aí eu concordo plenamente com o Vitor, as duas palavras, normalização parcial. Cara, o cara está falando uma coisa, querendo mostrar outra, está fazendo uma, querendo dizer que está fazendo outra. Eu acho que o BC devia sair dessa fantasia, né? Assumir que errou, faz parte. A gente erra direto, né? Errou feio, perdeu a mão. O governo dele, do qual ele faz parte, também perdeu, já nunca teve rumo, continua sem rumo. As coisas pioraram, as expectativas pioraram, a realidade se mostrou. Ele caiu no canto mas nem no canto da sereia, o mercado inteiro caiu, só fazendo um adendo. Quando a gente vê o comportamento da inflação, do IPCA, do próprio do IGPM, nem se fala, porque o IGPM não descolou o ano passado e esse ano, ele já está descolado do IPCA, já tem mais tempo. Né? E, na verdade, o mercado errou nas projeções, expectativas de inflação de 2018 e 2017, principalmente de 2018, e tomou aquilo como eternizou. Jogou para 19, que começou dando uma pinta, mas não iria. Porque se não tivesse havido a pandemia, a gente ia ter tido alguma retomada de um pouco mais de atividade econômica aqui no Brasil ano passado.
e iria enfrentar o mesmo problema, voltando no nosso começo da conversa, que o Vitor falou, de PIB potencial, de uma série de coisas. E havia boa parte aqui do mercado dizia que não, o Banco Central, no começo de 2019, né? Aliás, no final de 2019, começo de 2020, não, o BC tem que baixar o juro para trazer a inflação à meta. Isso é uma maior besteira que eu já ouvi ser falada no Brasil aqui, cara. Eu não sou economista, mas achei isso de uma falta de bom senso danada, ainda mais pela história nossa, eu acho que inflação e o juro, até o juro da Selic, dependendo da atividade, é praticamente inelástica, ela nem liga para o nível da Selic, até um determinado ponto onde aí ela passa a prestar atenção. Então, trazer a inflação à meta, porque ela está caindo, então vamos estimular para subir, é de uma besteira. Inflação no Brasil a 2% não é problema, nunca foi. Né? E também nunca foi porque nunca esteve ali, né? A não ser quando acontece alguma conjunção de acidentes. Né? Aqui é 4 e pouco, e esse ano vai 5, vai para lá, e o ano que vem eu espero também. Então, a curva de 10 anos, na minha expectativa, ela empinou. Né? Eu acho, na verdade, e continuo achando, eu venho falando isso, que a gente vai voltar a viver com os 2 dígitos de juro, não vai demorar muito, e eu não estou falando na ponta final da curva. Tá? No FRA, que a gente costuma dizer que ali você vai olhar o 2031 ou 2028, né? Os últimos 2, 3 anos da curva, eu não estou falando ali, porque ali ele já andou namorando os 2 dígitos de novo. Eu estou falando efetivo, eu estou falando do 2024, por exemplo. Ou meados do ano que vem e tal, a gente já está com uma curva de 1 ano, já 1 ano, 2, já ali trabalhando, e o resto todo em 2 dígitos. Não espanta nada. Tá? Posso estar errado? Posso, mas assim, cara, não me parece mais factível do que a curva fechar e a gente trabalhar com 10 anos. Normalizou, o 10 anos está a 7% de maneira saudável. Não. Eu acho que a própria, na minha cabeça hoje, eu vejo uma chance muito maior de a gente vir daqui a 1 ano, né? Estamos lá em maio, junho, julho de 2022, a gente está trabalhando com o 2024, 2025, já nos 10, já tendo rompido 26, 27 ali, já tendo rompido 10 ali na própria curva mesmo. Tá? O próprio vértice já está trabalhando. 5 anos, 7 anos. Já está 10, 11, alguma coisa em torno disso aí. Tá? É uma sequência de barbeiragens e de fatos, e como eu falei no começo da conversa, de sinais, cada vez mais me levam a ter isso. Eu vejo como um exercício de otimismo danado, do qual eu não consigo ter, achar que a curva vai fechar, ou que a inflação ano que vem vai ser menor do que a desse ano. A não ser que tenham 2 coisas. Um tombo enorme das commodities, dos insumos, né, e do próprio dólar. Sinceramente, eu não vejo nenhum deles. Eu posso acreditar em algum retorno aí, uma realização momentânea das commodities. Eu não sou adepto do tal superciclo aí, que tem uma porrada de nego falando. É aquilo que a gente estava falando, Arthur. Cadê todo o consumo? Onde que está o produto desse consumo todo? Commodities no geral. Alimentos eu acho que está de boa, é para daí para cima mesmo, pode realizar mais, mais. Tem problema de estoque, milho, soja lá fora, Estados Unidos. China continua comprando e vai continuar. Ela está estimulando a produção de milho local, mas vai continuar comprando. De maneira geral, aí, eu acho que elas podem dar uma realizada. Então, eu acho que para ter alguma coisa de inflação positivamente aqui, para furar isso lá, essa conversinha, esse texto do BC de parte do mercado, não, os serviços. Cara, serviço paga conta também. Manicure tem que pagar conta. Tem uma hora que ela não vai dar conta. O cabeleireiro, o cara do boteco, o motoboy, sei lá, todos os tipos de serviço. Né? Os caras têm que pagar luz, pagar gasolina, álcool, supermercado, aluguel, IPTU, condomínio. Como é que faz?
não tem, vai vir, né? Virá. Então, eu acho mais fácil isso do que aconteceu um puta de um retorno, aí, de uma queda das commodities em geral, a partir dela, dos próprios insumos, dos quais elas fazem, para pegar no produto final casado com $1 de R$4. Factível isso? Eu não acho. Só se acontecer um aborto da natureza, um acidente, alguma coisa, eu não vejo dessa maneira. Não, então, acho que o Banco legal Central é poderia que começar a trabalhar de maneira mais mercado com um bom senso, de se apegar mais à realidade, aceitar, ver que errou, ver que aquele exercício bobo do tal do forward guidance teve a intenção, mas totalmente fora de hora, né? A insistência naquilo foi uma burrice já no final do ano passado, né? E está colhendo o que plantou. Agora, não aprende com a própria experiência. Parcial. Eu acho que ele deveria, no Copom, semana que vem, não só dar os 75 que ele já comprometeu, mas já que ele gosta de forward guidance, então retomar, mas já mostrar a linha para frente, de maneira real. Né? Aceitar a realidade e não ficar viajando no foco, nessa turma do 3,5 para o ano que vem. Não faz sentido na minha cabeça, eu não consigo ver isso. O mercado não aprende com a própria experiência, né, Mineiro? Nem o mercado, nem os economistas. Porque pô, você deve se lembrar da convergência não linear à meta do Deus me livre. Você vinha é engraçado esse papo de eu tenho que relaxar a política monetária para trazer a inflação para a meta. Inflação para a meta, porque está caindo. Ele fez assim, ele queria criar uma... Só não conhece o Brasil, né? E criou uma divergência linear para longe da meta. Para longe. Né? Desde 2012, que é o risco que você corre aqui no Brasil. Né? Quer dizer, no momento que eu promovo esse juro real negativo, que eu quero trazer a inflação para a meta, não tem absolutamente nada que me garanta, dadas as idiosincrasias da economia, de ato de produtos, de produtividade, de que essa inflação vai chegar à meta e ficar parada na meta. Pelo contrário, eu estou fazendo um overshooting agora, eu vou produzir outro. É isso que vai acontecer. Então, é isso que está por trás, é o que a gente vai ver. Vimos no IGPM, a gente vai ver no setor de serviços, vai ver no IPCA também. Né? Vai ter uma convergência linear para longe da meta de novo, do jeito que o Pombini produziu, exatamente igual. Se tivermos um mínimo de retomada de economia, de atividade, aí que ferrou. Aqui no Brasil, gente, eu acho que assim, a credibilidade, né? Porque tem muita gente no mercado financeiro aqui, muito economista, de gestora, de banco, trader, tesoureiro, gestor, o caramba, que olha da seguinte maneira, confunde desejo e o atendimento do desejo dele por parte do Banco Central com credibilidade, de fato, né, do Banco Central. A credibilidade em qualquer situação da vida da gente, você conquistar ela é muito complicado. Perder é fácil. Né? Então, eu acho que eles confundem muito o desejo deles com o próprio BC. Né? O ano passado, por exemplo, a gente já achava errado ele ter chegado nos 4. Não precisava, porque ele tinha um ano com tudo para ter uma volta de atividade e estava preso num erro, por um aborto da natureza. Aquele 2018 deu o IPCA abaixo ali. Porque 2019 já foi acima de 4. E ninguém estava esperando, todo mundo estava jogando para menos. E foi 4,20. Né? O ano passado, o nego está esperando 2, de repente viu estourar para 4,5. Ah, não, mas foram as commodities, o câmbio. Aham, tá, mas daí? Mas iria. E era um ano que tinha também tudo para ter... Assim começou a ter pandemia, também já foi assim... Tinha tudo para ter inflação, né? Então, assim, você ia pressionar o câmbio também, que também ia aumentar ainda mais a inflação. Foi uma coisa que eu fiquei... Eu acho que grande parte da perda de credibilidade dele foi por conta do câmbio também. Em linha com o que o Mineiro está falando, essa questão da credibilidade, o maior termômetro de perda de credibilidade deste Banco Central, para mim, ocorreu no câmbio. É o termômetro perfeito. É ali que está o preço, né? Ele é uma consequência da política monetária
ele é uma consequência de falta de capacidade de atuação mesmo no mercado. Não que eu defenda o intervencionismo no câmbio, mas dado que ele promoveu esse juro real negativo, então ele tinha que ter uma contrapartida no câmbio. Esse câmbio explodiu e produziu efeito inflacionário, primeiro ao produtor, que será repassado ao consumidor, e fica ali muito claro que aquilo é consequência e leva a uma perda de credibilidade grande. Por trás disso também tem, Mineiro, a gente esqueceu de falar, e é mais nocivo ainda, na minha opinião, foi ele ainda deixar claro que existia um fiscalismo na política monetária e encontrar respaldo nos economistas de mercado, né, no próprio mercado, de que, de fato, ele tem uma impossibilidade de normalizar a política monetária, porque isso ferra o tesouro e ferra o endividamento, como se fosse papel do Banco Central se preocupar com isso. Mas ele mesmo admite, ele fala que ele é passageiro da situação, quando a gente está falando de fiscal, ele é passageiro do fiscal. Né? Eu acho que a credibilidade dele foi para o saco aí. O câmbio reflete isso. Perdeu a mão porque é muito curioso, assim, não dá para pegar a faca caindo. Aí eu entendo ele. Quando veio a pandemia, cara, era uma situação onde ninguém sabia o que ia acontecer, até onde ia, o que ia rolar. Então, nessa situação, ele ter deixa rolar, porque eu não vou arriscar, vamos ver o que vai acontecer, eu entendo. Mas logo depois ficou muito claro que faltou ação, porque todo o país, e ele foi começado a ser colocado em xeque e tal, e foi deixando, aí como o Vitor falou, veio com esse papo, não, eu sou passageiro do fiscal, o Banco Central tem que olhar o fiscal é problema do governo, não é dele. Não, aí deu a impressão de que até a própria desvalorização cambial excessiva foi feita, de certa forma, para compensar o fiscal, e até os 2% de Selic também, de certa forma. Né? Cara, no meio de um rolo daquele, o cara está pensando em fiscal, Chicago Boys, isso parece banda de adolescente, um negócio desse, não uma escola. É uma falta de bom senso danado. De conexão com a realidade. No momento, não quero fazer fiscal no momento daquele. Mas, enfim, fizeram. Né? Depois ele perdeu a mão no câmbio, literalmente perdeu a mão. Aí começou, oscila 3% para lá, 2% para cá o dólar. Caía 1%, subia 2%. Como é que a economia funciona? Como é que a indústria, o importador vai trabalhar assim? Né? E à medida que ele ficou ausente, esse recado foi dado ao mercado, que aí foi piorando. Então, ele foi perdendo a mão. Teve gente que falou, não, é um gênio, está fazendo tal coisa, está fazendo besteira, na verdade. Eu acho que errou muito nos juros. Talvez, naquele momento, ali no primeiro entrada da pandemia, quando ele baixou, talvez para mostrar, igual no resto do mundo, todo mundo estava fazendo, né? Pô, vou baixar o juro de curto prazo para ver se não vai mudar nada, até porque também a gente tem uma questão técnica aqui, que boa parte da economia, dos investimentos brasileiros são pós-fixados, todo mundo no percentual do CDI maldito. Né? Então, o cara não percebe tanto quanto quando ele está no pré e aí o juro cai e ele tem que renovar o investimento dele, vai renovar para baixo, ele já não gosta. Então, aí ele começa a ver aquela opção, vou tirar, vou comprar outra coisa, vou pôr dinheiro em outra situação. Teve isso aqui o ano passado? Teve, mas não talvez na mesma magnitude, se não fosse tanta coisa ligada ao pós. Mas ele fez. Como uma resposta a uma situação desconhecida, seguindo os outros no começo, até para o mercado, para os investidores verem, não, você baixou o juro, está segurando e tal. Né? Ótimo. Né? Não critico isso. Só que, cara, 3 meses depois, estava muito claro de que acabou. Arranja isso aí, porque você não é os Estados Unidos, como você mesmo diz, e está preocupado com fiscal. Você tem fiscal, você tem uma série de coisas. Põe a casa em ordem logo. Já deveria ter feito isso lá atrás. No segundo semestre do ano passado, ali no começo, agosto, setembro, no máximo.
Né? Não, insistiu no forward guidance, querendo provar a tese, provar alguma coisa, sei lá, para eles mesmos. Uma série de besteira. Virou o ano, continuou correndo atrás da curva. Eu acho que eles vão continuar errando, correndo atrás da curva. Mesmo que ele dê 75, mostre outro 75, o ciclo nesse ano ainda periga ele ainda a terminar atrasado, ter que correr atrás no ano que vem. Né? Essa é a minha, é o que eu leio. Me surpreendeu o 0,75 agora no mês passado, me surpreendeu, porque como eu acho que é um BC meio vacilante e atrasado, meio lento, eu achei que ele fosse continuar sendo um pombão e desse meio. Ele deu 75, a curva abriu porque o mercado parou de confiar nele. Na verdade, até porque o cara dá 75, promete outro e bota normalização parcial, fica uma confusão. Então, muito nele estopou e abriu. Eu acho que se ele tivesse arrumado isso já o ano passado, a gente teria uma curva, voltando na pergunta, longa, com um pouco menos de inclinação. Eu lembro do ano passado, acho que foi na penúltimo corte que eles fizeram, eu não lembro o mês certinho, não. Mas que ao invés de cortar meio, as pessoas estavam esperando meio, acho que do 3 para o 2,5, ele cortou direto 75 também, aí que a curva empinou mais, né? Aí depois fez o último corte de 25. Mas essa surpresa, se surpreendeu o mercado também, muito acima, não sei o que, acho que no câmbio aquilo lá foi um desastre, né? Na ponta longa também, então assim... Eu acho que essa coisa também de operar muito, tentar dar esses choques num BC que já está um pouco descredibilizado também é um pouco problemático, né? Quando você vai pensar, especialmente no dólar. Agora, eu tive uma discussão na faculdade, quando teve a última reunião do Copom, que o meu professor estava defendendo que devia ter aumentado só 25 no máximo, justamente porque era uma economia para o fiscal, né? Taxa de juros mais baixa, não sei o quê. E ainda falou que se fosse para atuar na ponta longa do investimento, devia atuar, se fosse para tentar reduzir a ponta longa, devia tentar atuar diretamente na curva, né? Porque agora o BC adquiriu o mandato para operar outras coisas também, como alguns outros bancos lá fora. Então, falando nessa questão de como que o Banco Central... Desculpa, Irene, ele não tem credibilidade nem o Brasil para ele fazer isso na ponta longa. Pois é, né? Aqui na Europa, nos Estados Unidos. Para manter a mentira, igual a gente falou no começo, igual o BOJ, né? Ou o próprio Fed, que ficam ali emitindo e todo mundo está acreditando nele. Quer dizer, finge que acredita. Uhum. Mas aqui, o nego ia falar, meu irmão, você está de sacanagem, então eu vou comprar longo para segurar a curva, cara. Então, pois é. E se ele tivesse dado 0,25, você ia ter visto essa curva hoje, ainda estaria muito mais empinada, inclusive a parte curta ali, mais ainda do que já está. Mas eu era um economista de mercado, já adianto que era. Mas, assim, e então, ano passado, naquele momento inicial que faltou liquidez, aí depois, até em setembro, faltou também liquidez nas LFTs, enfim, se ressurgiram em vários momentos discussões a respeito de onde o Banco Central poderia atuar. Se faria sentido se fazer um QE brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Eu, particularmente, acho que aqui no Brasil a gente está com uma situação que fica bastante delicada para inventar de mexer com coisa que lá fora mesmo está levantando questões. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês. Em primeiro lugar, eu espero que essa professora não apoie o FMG Finance Club. Era um professor e não. Professor, desculpa, professor, espero que não seja um dos que queiram apoiar. Ou apoiem efetivamente, porque... Nem conhecia. É uma viagem na maionese sem tamanho, essa daí é absurda, completa. De novo, condições financeiras. Para que você financie alguém, você tem que receber por aquilo. Se eu tenho uma taxa de juro real negativa naquela dívida, eu não tenho por que financiar. Então, você dizer que eu não posso subir juro porque o Tesouro não vai conseguir financiar é uma falácia. Pelo contrário, se eu oferecer mais juro para o mercado vai para pré, que é melhor ainda para o Tesouro do que por LFT, do que pós-fixado. Então, e outra, esse tipo de discussão, aí é uma crítica minha mesmo, da minha natureza, da minha formação e da minha ideologia por trás do pensamento econômico. Eu fico assustado
quando a discussão converge sobre como uma autoridade pode intervir mais. Não é para intervir mais, é para intervir menos. É o que o Banco Central pode fazer para deixar de atrapalhar o mercado, deixar de atrapalhar os agentes, deixar os agentes formarem preços. O que ele pode fazer nesse sentido? Não é ele operar DI, operar inclinação de DI, tipo como o Federal Reserve fez com a Operation Twist, não é. Quanto menos fizer isso, mais saudável. Eu preciso que o Tesouro tenha a capacidade de se financiar em primeiro lugar. Então ele não adianta, ele tem que oferecer juro. É por isso que a curva de DI empinou. E se você não arrumar a casa na parte curta da curva de juros, com uma política monetária séria, que ancore expectativas, ancore câmbio, essa curva longa vai seguir prejudicada, porque o mercado não é bobo. O mercado vai fazer o que a autoridade monetária não faz, já fez. A gente chegou a ver um DI de 10 anos, 2031, o mineiro sabe disso, a gente estava operando esse DI, quase a 10% de taxa. Há pouco tempo. Ele quase foi lá, passou de 9,50, mineiro. Me lembro de ter chegado ali alguma coisa. O 31, né? 31. O mercado fez o que o Banco Central não faz, né? Então, me assusta esse tipo de discussão, o que o Banco Central pode fazer para intervir mais e como. Poxa, eu preferia não ver existindo, entendeu? Sim, eu lamento se tem alunos da faculdade que dão atenção para isso. É um desserviço, Irene, na minha opinião. É um desserviço, literalmente. É um desserviço acadêmico e um desserviço em termos de formulação de política monetária, política pública. Vocês tinham falado do BC fazer alguma intervenção. O Tesouro, né, já fez e faz isso muito bem. Né? Porque ainda, quando você tem momentos de estresse muito forte no mercado, seja só por razões locais ou externas, né? Nos últimos 14 anos, quem tem sido o cara que... Até mais, eu vi mais nos últimos 20 mesmo. O BC tem atuado mais como um incendiário do que... Isso praticamente aí 20 anos, mais como incendiário do que como bombeiro. Tá? Em alguns momentos de estresse, o grande bombeiro tem sido o Tesouro Nacional mesmo. Tá? O pessoal do Tesouro é muito competente, cara. Eles têm uma escola ali muito boa. A galera aqui, os que eu conhecia aqui, boa parte saíram da mesa, estão em outros lugares, em outras áreas do governo mesmo. Mas dá para ver que eles montaram uma turma muito boa e vem fazendo uma escola boa. O Tesouro, nas crises que nós tivemos, ele foi um bombeiro. O Banco Central é sempre incendiário, por besteira, que às vezes faz alguma direção do BC ali, ou por ausência, por demorar a fazer alguma coisa que precisa. Então, você vê nessas situações, o Tesouro entra fazendo compra e recompra de título. Tá? Muitas vezes, vocês falaram da LFT, mas mesmo os outros papéis, quando dá alguma crise, um estouro, o ano passado, ali no começo da pandemia, deu, é nego procurando liquidez para sair de título público. Vem dali. Né? Aí abre o prêmio. Então, em último, você precisa de um cara que vem em última instância e põe as peças no lugar. Traz, não diria calmaria e tal, mas ele fala, ó, tem controle, tudo aqui e tal, não vou deixar virar a casa da mãe Joana, o barata voa aqui, vou jogar as baratas no chão. Então ele entra, faz aquela troca, compra e venda de título, para dar aquela estabilizada. No BC pode, agora ele pode até vir a fazer isso. Agora, como instrumento como política, é o que o Vital falou, não tem a mínima condição dele fazer. Não pode, não deve, né? Se fizer, vai arrumar confusão. E também não tem situação, eu acho que nessa parte aí, aí já o Roberto Campos tem plena consciência disso, né? Por ter vindo de tesouraria, então nesse ponto sabe muito bem disso aí. Acho que não tem esse tipo de besteira, eles
tem nem capacidade, não tem condição de fazer, não tem interesse nem nada, tem noção dos riscos. E a situação hoje também não demanda uma operação twist, nada disso. E só para finalizar, Mineiro, fica a observação a respeito do quanto o Banco Central toma no overnight todo dia. Vocês têm ideia da dimensão, vocês do Finance Club têm? 1 tri. Vocês fazem ideia? Passou de R$1 trilhão esse ano, antes do vencimento de abril. Dívida pública. R$1 trilhão no overnight. Aí você fala assim, mas caramba, os bancos passam para o Banco Central no overnight esse dinheiro? Por que não empresta? Por que não compra título público longo ele? Tá bom, o BC usa o título público como lastro da operação de overnight. Mas esse cara do sistema financeiro, bancão, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, quem quer que seja, o cara tem uma liquidez absurda que no somatório do sistema financeiro eles preferem passar para o Banco Central R$1 trilhão e receber uma remuneração de overnight que é 2,65% anualizado do que emprestar. É o juro que está errado ou é o quê? O que vai fazer esse banco preferir emprestar? Ou preferir ele financiar um tesouro longo, em dívida longa? O que está acontecendo? Por que o cara está preferindo fazer isso? Por que ele está preferindo fazer isso do que comprar LFT? Que rende esses 2,65 em tese? Vamos aprofundar e melhorar a discussão. Não adianta falar assim, eu achava que era melhor dar um aumento apenas de 25 e fazer uma operação twist. Vamos entender o que está acontecendo. Por que o cara está preferindo passar R$1 trilhão para o Banco Central? Fica a observação aí. Ninguém consegue, toda vez que cai nesse tipo de discussão, você vê os caras tentaram fazer medidas para melhorar essa liquidez empossada no interbancário, melhorar o mercado interbancário, melhorar o mercado de LFT, você não consegue corrigir o problema. O estoque de dinheiro que vai no overnight, ele é inequívoco, ele é crescente. Ele não para, o banco não empresta dinheiro. Uma parte disso se explica pelo patamar de taxa de juros. Assim, Vitor, excelente colocação. Eu acho que, assim, isso é muito importante para a gente, cabeça do tesoureiro é uma parte do banco, agora a outra parte do banco que vai te vender o produto lá, que fala, o CDI tá baixo, não sei o quê, aproveita, porque agora decola, agora não sei o quê. Eu acho que é importante a gente ter essa visão, assim, que é muito importante. O valor da... Sim, e tem a parte do banco mais fundamental de todas, Irene, que não é o tesoureiro, não é o cara do produto, chama-se banqueiro. O banqueiro, ele olha a situação da economia, de renda, de inadimplência, de desemprego, de produtividade. O banqueiro sabe de tudo isso. Ele fala, o quê? Emprestar dinheiro? Aqui, ó. Manda para o over, manda para o BC, eu prefiro. Entendeu? Então, assim, é muito bom, acho que quem está ouvindo isso aqui, assim, uma aula maravilhosa, mas assim, para entender que os problemas da economia brasileira, quando a gente fala do sistema financeiro, os rentistas, a viúva do CDI, não sei o que das quantas, vai muito além disso, vai muito além da questão sequer da educação financeira, não sei o que das quantas, não, vai muito também nessa necessidade de reformas estruturais, porque, assim, com a questão tributária do jeito que está, com a questão da produtividade, com tudo que a gente tem, como que você vai emprestar se a recuperação de garantias aqui no Brasil, a última vez que eu vi essa estatística, consegui recuperar 3 centavos a cada dólar emprestado. Então, assim, né, como que num país desse você empresta? Com crédito subsidiado, com crise direto, com inflação, enfim... Como o Banco Central pode recuperar essa credibilidade que vocês mencionaram aí? Subindo a Selic. Fazendo o que ele tem que fazer, corrigindo, pegando o timão do barco de fato e falar assim, eu vou direcionar esse barco na direção correta. Eu preciso normalizar a taxa de juros desse país. Eu preciso colocar ela em patamar que seja condizente com os fundamentos do país. Ele precisa fazer isso. Ele mostrar que ele está direcionando a curva, não atrás dela, porque ele está atrás com volta de atraso.
Ele não está atrás dentro da mesma volta. Eu acho que o BC ficou com uma volta de atraso, ou duas. E, na verdade, ele tem que liderar. Ele tem que ancorar. Aquilo que eu falei, a credibilidade, certo ou errado, você tem que acreditar nele, acreditar que ele está correto. Aqui no mercado, às vezes, as coisas... Aqui no Brasil, muitas vezes... Lá fora também, o mercado faz a direção para o BCI. Né? E, com algum lag de tempo, ele tende a entregar o que o mercado pede. Né? Isso... Nos Estados Unidos, a gente anda vendo o Fed fazer isso. Em 2000, o processo de... ele fez em 2018, né, o processo de alta de juros. O mercado deu um estifoque. E aí ele já, na reunião seguinte, mostrou que ia baixar e começou a baixar 6 meses depois, em 2019. Né? Ou seja, um grande bundão. O Powell, né? Entregou. Mas também naquele castelo que eles estão ali, de areia, ele não pode brigar muito para não correr risco de desmontar. E aqui, eu acho que ele precisa de mostrar que ele está na frente. Ele não precisa de falar, a inflação vai subir, eu vou saber os juros. Não, vai fazendo. Né? Lidera o movimento, toma a frente. Mostra, como o Vitor usou o termo, o barco tem capitão, eu estou no timão, estou indo, e estou indo para o lugar certo. Se, porra, ele vive, não sabe mexer na carta náutica, vive se metendo no meio de furacão, você fala, meu irmão, dá um tempo, pega um bote e pula do barco. Não vou ficar que esse cara vai me afundar daqui a pouco, não vou ficar com esse louco. Então, eu acho que precisaria disso. Aí, citando um exemplo, para te falar, Arthur, ele começou com 0,75 um movimento, né, que já deveria ter sido 8 meses antes, né, lá no meio do ano passado já, para corrigir a besteira. Ele começou ali, demorado, começou com 0,75, num mercado que esperava ele pumba com meio, ou aí começou muito, uma semana antes do Copom, um discurso de alguns aí no mercado que bateram palma por 2%. Os caras do 0,75 era a turma que batia palma por 2%. Aí resolveram fazer conta, só agora, 2 semanas antes do Copom, não, inflação, não sei o quê, não, assim não pode, Paraná. Mas em janeiro e dezembro, estavam batendo palma para os dois, ainda. Essas mesmas pessoas, a grande maioria, né? E que depois ficaram pedindo 75 e dizendo que estavam fazendo conta. Mas, enfim, ele fez e o BC, eles pediram e o BC entregou. Mas entregou como não dá para acreditar. Entregou e botou lá, entre aspas, normalização parcial. Cara, o que é normalização parcial? Onde esse cara quer ir? Ele quer ir no 4, no 4,5? No 5? Ele quer manter o juro estimulativo, o juro real negativo? Eu fiquei, até agora eu ainda tenho essa pergunta. Ou ele vai trazer para o juro zero, né? Juro neutro, ou ele vai dar um juro real. De quanto será? Qual o ciclo, qual a intensidade? Aí ele mete uma normalização parcial. No meu entendimento, normalização parcial dentro dessa situação toda significa, sei lá, ele vai a 4, 4,5, vai achar que está certo e vai apanhar de novo. E aí a surra vai ser maior depois, o ano que vem, tá? Quer dizer, ele vai alimentar um problema. Ou talvez corrija essa normalização parcial. Talvez se ele corrigisse mostrando já um ciclo maior, né, e que ele vai buscar um juro no mínimo, quer dizer, nem neutro, na minha cabeça, ele tinha que buscar um juro já positivo de alguma coisa, né, para ele, trazer a curva longa, ganhar, pelo menos assim, ganhar uns bobos adeptos lá, para falar, não, vai dar certo, vamos esperar, agora melhor, não sei o quê, vamos bater esse DI aí, seja o que Deus quiser. Mas hoje o câmbio, cara, a maioria, na minha cabeça ainda pelo menos para esse resto de ano, no curto prazo agora, a gente teve uma acalmada no juro, o pessoal devolvendo um pouco a curva de juro, a parte curta aí, daquele negócio de esperar 1%, um vírus que vai ser 0,75. Vamos ver o que o BC comunica
mostra, pelo menos, do que ele, BC, imagina, de intensidade e tamanho do ciclo e velocidade, né? Com base nisso, o resto da curva. Tanto a curta vai dar uma ajustada e a longa, na dúvida ou não, do médio para frente, né? Da barriga para frente, vai duvidar ou concordar. O câmbio, o mercado, eu acho, assim, no dia a dia, o mercado deu uma cansada de ficar ali para cima, né? Tinha uma diferença de câmbio entre contratado e embarcado que estava em dólares lá fora, que pode ter começado a voltar. A gente entrou, o mercado começou a aceitar um pouco. O ano passado, pouca gente falava que o dólar estava errado, que tecnicamente era para ele estar em preço mais justo, seria ali 4,5, 4,70, 4,80, alguma coisa, né? Mas não do jeito que estava, né? Fazendo assim e tal. Eu acho que falar de preço de dólar é errado, é uma coisa tão... Por si só, já é um negócio tão viajado. É o único preço ali que você tem que é o que é o mercado mesmo que dá e pronto, sabe? Depende de tanta coisa. Uma coisa assim, quando você começa a ver determinados... Eu faço um exercício, eu brinco com o relator de câmbio, muitas vezes, que eu pego coisas do dia a dia, que tem aqui, tem lá fora, produto de consumo, né? E guardadas as diferenças de impostos, né? A carga fiscal sobre um produto aqui e o que tem ele lá fora, onde é que está? Né? E aí você fala, então, sem sacanagem, a gente já viu quanto está o pão de queijo. Aqui em São Paulo, no café, em dólar. Pô, não, subindo demais, está ficando caro em dólar porque o dólar está muito barato, está errado. Croissant aqui em São Paulo, quanto croissant em Paris, quantos euros tá, se fizer a conta, você vai achar algumas coisas. Agora, esse ano, no ano passado, a gente fez uma conta muito curiosa. A gente pegou aquele Toyota Corolla zero, numa concessionária em São Paulo, com os impostos brasileiros, em dólar. Ele estava o preço de uma concessionária nos Estados Unidos, em dólar. E carro no Brasil, por causa da carga de imposto, em dólar, sempre foi mais do dobro do mesmo carro nos Estados Unidos. E eles estavam pareados, 21 mil dólares, 22 mil, uma coisa assim. Aqui, comprar na concessionária aqui em dólar, né? E já com a nossa carga de imposto. Se você baixasse o nosso imposto para o mesmo grau de imposto deles, ia estar muito mais barato aqui do que lá. Então está errado, o dólar está torto, está errado, ele teria que ser mais para baixo. Agora, na sequência de erros, com essa toda coisa aí, não tem razão para ele ir para baixo, porque não tem fluxo, você não tem investimento de portfólio. Não vai ter também. Fica no caso de, o ano passado teve mais pagamento, teve aquele negócio do overhead dos bancos, então criou um fluxo de compra aí também que maltratou o BC. Eu fico jogando pedra no BC, mas também tem que reconhecer, tinha uma série de coisas que atrapalhou a vida deles, sim. Que agora não está trabalhando. O mercado cansou um pouco, começou a criar um consenso de sair um pouco, de baixar o head, esse tipo de coisa no câmbio. E não está tendo mais fluxo, tem o canal de exportação, acho que o financeiro não mudou muita coisa. O investimento direto estrangeiro, eu acho que também, não sei se o de março, de abril ainda não saiu, não foi até abaixo do que o nego estava esperando. Mas o lado comercial está ajudando, né? Por conta do preço dos produtos nossos, que não são muitos, mas estão ajudando bastante. E a gente também está entrando, já está no meio e está entrando no período de embarque, de fechamento de câmbio. Então, você tem um fluxo natural aí de exportador agora, principalmente por causa do soja. Então, vamos ver. Entendi. O câmbio é isso. Aí deu uma melhoradinha, então está dando essa acalmada. E aí, Pedro, por isso que vem por exemplo, essa baixa na curva agora, veio um pouco disso aí também. Deu esse desmonte, dá aquele alívio, o nego perde um pouco o senso do perigo e aí começa a vir. Então, vamos ver que vem, semana que vem, que o Copom nos guarda. Vamos àquela pergunta, então, aproveitando a oportunidade aí, eu quero que cada um indica para os nossos ouvintes um livro de mercado ou não,
A gente quer incentivar a leitura independente disso. Então, um livro que vocês tenham lido aí, achado interessante. Eu tenho... vou chover no molhado, tá, Arthur? Porque, assim, eu acho que, assim, hoje em dia o que eu percebo é uma certa falta de pessoas que pensem mais filosoficamente sobre as coisas. E eu acho que uma pessoa que faz isso muito bem é o Taleb, tá? Então, quem tiver a oportunidade de ler algum livro dele, seja o Antifrágil, seja o Skin in the Game, eu acho que tem que ler. Eu acho que você tem que trazer para você um pouco do tipo de pensamento dele, porque ele pensa filosoficamente corretamente sobre as coisas. Além de ser matemático, além de ser estatístico, além de ser um engenheiro de risco, uma pessoa focada em trabalhar risco em tudo, né? E da maneira correta, ele pensa filosoficamente sobre as coisas. Então, eu acho que não vou indicar um livro de mercado para ler propriamente. Eu prefiro indicar que as pessoas leiam o Taleb. Pega a produção dele e lê, traga para si, entendeu? Então fica aí minha recomendação, leia um Taleb, leia Antifrágil, Skin in the Game, eu acho que vale a pena. Eu vou falar 3 livros que eu acho bem interessantes para ler. Um, de maneira geral, para você entender a cabeça de um investidor ou de um gestor. Eu sou fã número 1 dele, cara. O Alquimia das Finanças, do Soros. Tá? É muito legal. Não sei se ainda tem edição, mas se encontrarem, cara, ou na Amazon, vale a pena ler. Porque, começa muito legal porque ele fez, durante um ano, um diário de bordo do Quantum. Então, é do caramba. Você parece que está lá na Enterprise, do lado do Capitão Kirk, navegando. É muito maneiro. E também entender a filosofia dele, de investimento, de análise, na verdade, de olhar para a realidade e interpretar aquilo ali. Eu acho, genial. Isso aí me influenciou. Eu já era profissional, mas me chamou a atenção até para o lado da gestão. Eu era de tesouraria. Eu diria que esse livro dele me despertou a vontade de ter um fundo, de ser gestor. Tá? A Alquimia das Finanças. De uma maneira prática, esses dias atrás eu estava falando com a FEMISAP, até eu falei de uma forma irônica, porque eu comecei a ver muita gente operando, pessoa física operando índice, operando dólar, principalmente, e alguns malucos operando DI, que eu não recomendo, porque o DI mata, não recomendo isso para ninguém. DI é só na jurídica, não é mercado para física. A bolsa machuca, o câmbio aleja, mas o DI mata. Não é um mercado para chegar perto dele, ele é altamente tóxico. E eu estava brincando que tem muita gente que está operando o dólar e acha que, de repente, ele tem uma dinâmica, uma vida própria. Parece que tem, ou o índice, mas não tem. O índice é espelho de uma combinação de papéis dentro de um determinado peso do fluxo daquilo ali. O dólar tem, aqui no Brasil tem, sei lá, 5, 6, 8 instrumentos em dólar que as tesourarias estão operando. O cara está operando DDI, está operando FRA, está operando o próprio juro, está cotando o cliente, está operando opção, está cotando opção, está operando o futuro e o spot. E ainda tem linha e barriga. Então, você está ali na roda do mini dólar, ou no dólar grande, você está vendo, tem um bancão, um fluxo, está achando que é aquilo, está limitando. Não, aquilo é um pedaço de uma operação. Que para ele, se deu arbitragem, ele não está ligando para a direção daquilo ali. Né? E você está posicionado, né? Achando que aquilo é uma coisa só. Então, aí eu estava brincando que muita gente está descobrindo que, quando com esse negócio dos juros agora, que o sistema não é o heliocentrismo e não o geocentrismo. Né? Até por conta desse modelo aí dos terraplanistas e tal, mas tinha muito operador novo que estava achando que o Sol girava em torno da Terra. Aí descobriu que Galileu Galilei existia e que é o heliocentrismo, e que o Sol é o juro, é o mercado de juros, e o resto gira em torno dele.
e ele influencia e impacta todo o mundo, todo o sistema solar. Então, para entender uma das coisas do juro e que é inerente ao mercado é a liquidez de ativos. Então, daí que vem, eu estou me estendendo, um livro do Gordon Pepper, que foi assessor econômico da Thatcher no começo do governo dela, trabalhou no Tesouro Britânico, cuidou do mercado de dívida britânica, ali, das guilds, né, que são os títulos do Tesouro Britânico, foi consultor e tal, acho que já deve ter falecido, chama The Liquidity Assets, né, The Liquidity Theory of Asset Prices, né, teoria da liquidez dos ativos. The Liquidity Theory of Asset Prices, Gordon Pepper é o autor, é um livro fino, mas, cara, um cara desses aí dando aula mostrando como funciona a liquidez do sistema e a importância disso aí, muito bom. E um terceiro, que eu acho uma bíblia para você entender o mundo, entender o século passado e agora, esse boom and bust de crises e crescimentos e depois crises de novo, que é o Anatomy of the Bear, do Russell Napier, que ele faz uma investigação antes, durante e depois, o que aconteceu em todos os mercados, das maiores crises financeiras nos Estados Unidos no século XX. Eu acho que a última edição já deve ter a crise de 2008 como uma delas, apesar de que ela não chegou mais nem perto da de 32, de 1929 a 32 e tal. É muito legal. É uma leitura meio chata, mas é um puta livro, o Anatomy of the Bear. Então ficam os três aí para quem tiver interesse. Vale muito a pena a leitura. Gente, queria agradecer de novo vocês, assim, demais da conta, assim, alugamos 3 horas e meia do tempo de vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado. Porque pra gente, assim, esse tipo de contatos foi uma aula, assim, foi muito mais valioso que uma aula de faculdade. Eu, sério, o tanto que eu aprendo cada vez que eu converso com vocês, me ajuda muito, vocês não tem nem ideia. Eu acho que todo mundo vai ouvir também, nossa, é muito bom. E é isso. Obrigado. Eu vou falar, eu agradeço a vocês a oportunidade, o convite que vocês deram. A gente tem uma admiração enorme para vocês, por todo o time aí do Finance. Então, para a gente é um prazer ficar batendo papo. Eu não vi o tempo passar, cara. E olha que eu sou fumante, então ficar sem fumar e tal, eu fumo aqui, porque para mim o tempo passou, eu nem vi que horas que é. Né? E o aprendizado é recíproco. O Arthur hoje já me deu uma direção de pesquisa e, inclusive, uma resposta. Eu não tinha pensado nisso, cara. Pedro também aí com as perguntas, pô. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu agradeço a vocês aí. Eu gostaria de ter registrado também aí para todo mundo que ouvir que é isso mesmo. A gente ficou aqui 3 horas e meia gravando, participando desse bate-papo aqui, por prazer mesmo. Porque é um bate-papo gostoso, vale a pena de ambos os lados. Se tem uma verdade nesse mercado, no mercado financeiro, no mercado de capitais, é que ele é um nicho onde você tem a aprender até o fim da vida. Você nunca cessa o aprendizado, você é um eterno estudante. E mesmo que pareça que é uma aula para vocês, isso acaba trazendo para a gente razões de reflexão, né, Mineiro? De pensamento, de coisas para... Sempre vem. O simples fato de debater as ideias, de conversar, sempre acaba trazendo insights novos, coisas que a gente vai passar a olhar também. Então é muito positivo, eu gosto bastante e dou muito valor para vocês também por conta disso aí.